Agora é aquela hora que a gente dedica para você aí de casa, né? Você que nos acompanha nas redes sociais e cada vez está maior esse número, a gente fica muito feliz de saber. Quero mandar um beijo muito especial para o Hermes Filho, que inclusive é meu amigo de muitos anos, vê o programa, Carmen Ferreira da Silva, Vanir, Inês Sanfelice, Joel Soares, Vera Rejane Stam, que aliás é a esposa do Gonzaga, que trabalha aqui na Bandeirantes e que ele veio bem faceiro me pedir um beijo para ela. Então isso é muito legal, né? Porque as pessoas vêm tanto daqui quanto, né, os nossos seguidores pedindo aí beijo e participando muito do programa. Que legal. Beijinho, ó, para vocês. E agora a gente vai de Baita Ajuda. Não, a Caene é tão de casa, mas tão de casa, que eu até nem peguei as fichas, né? Não preciso mais para falar. Com a Caene, tudo bem? De novo? De novo, tudo bem? Então, hoje eu tô adorando que ela e o Valério, que são assim, que só vêm na hora deles, estão participando de tudo, né? Então, eu gosto muito. Gurias, todo mundo pode participar igual, tá? A Caene vai falar de uma coisa muito legal e que veste a casa da gente. Veste. Tapete. Veste. Delimita. Sabe que aqui mesmo no estúdio, lembra Sim, que tinha um outro, né? Tinha um azul. No início as pessoas resolveram até dar opinião. Olha, gente, não gostei, porque aquele tapete azul, porque não sei o quê. Mas não foi por isso que a gente trocou. A gente trocou porque deu uma amplitude. Porque estava destoando a decoração, aí por isso que a gente trocou por esse outro da mesma cor. E por isso que a gente deixou esse intervalo entre eles para ficar delimitando os ambientes, né? Aqui o café da manhã e ali... E é isso que a gente tem que também fazer na nossa casa. Exatamente, exatamente. Então a gente trouxe umas imagens, assim, a gente até resolveu trazer projetos feitos por nós dessa situação dos tapetes, porque é muito difícil de demonstrar isso com foto de ambiente, porque quando a gente fotografa um ambiente aparece o estofado, o quadro, a luz, o contexto e não aparece específico o tapete. É, mas agora tenta tirar o tapete para ver como fica sem graça, né? Exatamente, é porque o tapete tu não percebe. Ele tá aí a foto. Exatamente, a foto mostra um ambiente de estar, como que o tapete deve ser localizado. A gente sempre recomenda que ele entre um pouco para baixo do estofado, ia perguntar uns 15 isso. centímetros mais ou menos. Mas dos dois estofados, se tiver cadeira também, a mesma coisa. Vai ter imagens ali com cadeiras, a mesma coisa, porque o que acontece? O tapete ele tem a função de delimitar o ambiente. Então, se tu coloca um tapete num ambiente de estar, por exemplo, quadrado ou retangular, enquanto o tapete estiver por baixo dos móveis, ele está unindo aqueles móveis todos num único lugar. Normalmente, a gente faz passar. Os tapetes orientais, por exemplo, existem controvérsias, né? Há controvérsias que os tapetes orientais a gente não deve colocar para baixo do móvel, porque ele tem aquele border natural dele e que esconde. E que também é um tapete de valor agregado muito alto em função dele ser... por metro quadrado, né? Assim, metro quadrado importado, então a gente acaba colocando dinheiro para baixo do sofá, é isso que o pessoal acaba falando. Então, o persa a gente tem uma condição um pouco diferente de uso, mas a maioria deles a gente coloca um pouquinho para baixo de cada móvel. Mas também dá, por exemplo, se as cadeiras, se tu quiser mesmo que as cadeiras fiquem mais separadas, também elas podem ficar fora do tapete. Podem, mas a sensação que vai dar é que elas não fazem parte daquele ambiente. Essa sensação. O ideal realmente é que pelo menos o pezinho da frente da cadeira esteja sobre o tapete. E a cor? Porque às vezes tem gente que fica em dúvida com essa coisa. Tá, mas o meu sofá, eu tenho a casa toda colorida, a parede é de uma cor, o sofá é da outra, a mesa, não sei o quê. E aí? Eu combino, não combino? Se essa mistura toda aí que tu tá falando, é melhor contratar um profissional. Pronto, ela já veio fazer o comercial dela, gente. É melhor me contratar, se é assim, essa mistura. Mas é aquela coisa normal, se a pessoa tem um sofá escuro, marrom, por exemplo, preto, e aí tem uma cadeira bege, etc e tal, o ideal é que escolha um tapete estampado. Eu, comumente, recomendo aos clientes que quando eles têm o desejo de ter um tapete persa, um tapete importado, um tapete listrado, colorido, floreado, chinês, seja de que origem for, mas que ele seja estampado, eu recomendo que o cliente escolha primeiro o tapete. Porque é a peça mais difícil, apesar de que ser a que menos aparece. Mas é complicado é isso, a mais cara, exatamente. Porque tu ainda não sabe direito o que tu vai botar, e daí tu vai... Eu quero primeiro o tapete. A pessoa, não, eu quero te vender um sofá. Não, só um pouquinho. Eu quero tapete, gente. Mas isso é que nem na moda, Regina, assim, quando tu vai comprar sei lá, tu vai uma festa, um casamento, tu vai ter uma vestimenta. E aí tu vai ter sapato, vai ter maquiagem, vai ter bolsa. Tu começa por algum lugar. Tu começa pelo vestido, certo? Não vai começar pelo cinto, gente. Tu não pode começar pelo sapato. A mesma coisa o ambiente de estar. A gente tem uma sensação de que o melhor é começar pelo estofado, mas o melhor é começar pelo tapete. Então, sempre quando eu faço uma decoração, eu pergunto antes da compra dos móveis para o cliente. Tu tens o desejo de ter um tapete estampado, colorido? O que tu imaginou para tapete? Se a pessoa diz não imaginei nada, a gente mostra vários modelos e a pessoa diz, eu não gosto desse monte de coisa floreada, eu prefiro liso. Bom, aí tu fica livre
para comprar um sofá listrado, para colocar uma cadeira floreada, para colocar estampa geométrica, floral, seja o que E for. tem a questão da mesinha também, porque a maioria das vezes tem mesinha de centro. Sim, a maioria das vezes tem E mesinha. aí a mesinha, por exemplo, e se a mesinha for muito grande, tapa com o tapete, enfim, tem que ser um tapete muito grande. Por isso que a gente está falando, porque para a mesinha ser muito grande, o ambiente todo tem que ser bem grande, todo tem que ser tudo proporcional. Quer dizer, E o então se a tapete sala também for vai ser. pequena, vamos colocar um tapete menor. É que se a sala for pequena, os estofados são menores e o tapete também vai ser, porque é uma questão de proporção. Se o sofá tem 1,60 m, o tapete vai ter 1,80 m, ele vai passar 10 centímetros de cada lado. E assim consecutivamente. Então, o tapete nunca vai ser imenso. O meu diretor, ele sempre faz perguntas quando eu estou falando. Então, como eu não consegui ouvir absolutamente nada, eu vou pedir que ele me repita a pergunta. Tapetes com texturas diferentes, pode? Pode. A gente recomenda assim, 2 ambientes separados, estar e jantar. Normalmente, para baixo da mesa de jantar, a gente recomenda que os tapetes sejam laváveis. Ah, isso é importantíssimo, material, Exatamente, né? material. Exatamente, que seja ou super natural ou super sintético, que ambos são os que são possíveis de ser lavados sem prejudicar a peça. E geralmente esses que são super sintéticos são os que têm fibras diferentes dos que colocam embaixo do estar. Então, tu pode usar, por exemplo, um tapete persa com um tapete de sisal. Tu pode usar um tapete como esse nosso aqui, que é de algodão misto, com outro tapete sintético. Tu pode usar um listrado num ambiente, um xadrez no outro, um persa no ambiente, um listrado no outro e fazer essa E o Adriano composição. até já nos mandou encerrar, mas 2 segundos só. O lavável, que a gente quer dizer, é materiais que limpem carpetes e tapetes. Materiais que limpem carpetes e tapetes, exatamente, que tu possa tu mesmo lavar. Mas o recomendado é que mande lavar fora, pelo menos. pelo menos uma vez a cada 3, 4 Tá, Adriano, anos. manda o teu tapete pra lavanderia, tá na hora, amor. E os tapetes de dormitório de casal, ele não vai deixar falar, não vai deixar falar. E ele não vai... Ai, ela tá Não. brava contigo. Ela falou que tu não vai... Pode falar. Ai, ele deixou. Ai, que bonitinho. Acho que ele ficou É que eu nervoso. trouxe uma imagem de um dormitório que hoje é muito comum o pessoal usar, não mais aqueles 2 tapetinhos do lado da cama. A foto, de né? se colocar um tapete grande que passe por baixo da cama e que saia nas bordas, assim, que daí ele veste o dormitório. Tem uma Disse, imagem, Nós já rodamos essa imagem. mas a gente pode Gente, eu adoro rodar. essa hora que eles brigam, adoro. Tá? Mas pode rodar de novo? Não vai dar tempo aí. Não vai dar, mas não tem problema. Bom, mas enfim, tu explicou. Enfim, eu expliquei, qualquer coisa o pessoal manda um e-mail que a gente remete essas imagens lá do O escritório. e-mail já pro pessoal apareceu poder ali, entender. né? A Claene. Não tem problema, é a claene.com.br ou entra em contato com o programa da Regina, com a Amandinha que chega até mim. Que chega até ela, é verdade. Tá bom, vamos lá pro meu amigo Pet, então. Tá feliz, minha filha? Ele que te dá a injeção, Acordou amor. cedo hoje. Pro padrão dela, né? Pro padrão dela, dorme muito, isso é verdade. Bom, Valéria, a gente vai falar hoje de um assunto, eu até trouxe a Fifi para vocês verem que ela teve que dar uma raspadinha aqui no pelo, tá conseguindo mostrar Pedro Weber aqui para nós, ó. Tava até com um medicamento amarelado e tal, porque a Fifi me deu um susto odiou, muito né? grande. Eu odiei, porque já ficou uma coisa, não, pintou o pelo da cachorra, não dá. Mas é o seguinte, ela me deu um susto muito grande quando foi, né, numa das consultas, lá Sim, foi tomar de banho rotina, e tal, né? e foi visto um nódulozinho, né? Que Nódulo, pra nós era um nódulozinho, né? Mas pra pra mim ti... foi um escarcéu. Carnaval, Deus foi o livre, fim já de- fiquei, fim de semana. murchei que nem uma planta quando ele me contou. É. Mas aí o que acontece? Como tu me disseste, Regina, nem todo nódulo é preocupante. Quantos tipos de nódulos podem aparecer nesses bichinhos, Valéria? São muitas apresentações de nódulos, tá? E acho legal essa colocação, porque assim, é um assunto que preocupa muito, principalmente às vezes conversas de amigos. Ó, meu cachorrinho está apresentando um nódulo, daí a outra diz, o meu morreu disso. E nem Gente, mas também aí não dá, né? Nem tudo é maligno, né? Eu acho que é importante a gente conversar que nem todo nódulo, a maioria não é um tumor, porque quando a gente fala em tumor, a gente está querendo dizer que são nódulos malignos. Não, e às vezes até tem coisinhas externas também que Isso. parecem. Um dia a Claene mesmo, lá na minha casa, falou assim pra ti, Valéria, eu descobri que ela tem uma bolinha aqui. Isso. Tu disseste, não, ela, nesse caso é verruguinha. É, Também então, tem eles isso. têm esses quistos epidermoides, essas apresentações cutâneas que com a idade é mais comum apresentar um aumento de E células. em algumas raças também, Tem né? raças mais predisponentes, o poodle, o shih tzu, o lhasa, maltês, né? Tem uma tendência maior. Tem cães de grande porte, como boxer,
como Golden, que apresentam alguns outros tipos de nódulo, mas não com essa frequência e com a quantidade que apresentam essas raças pequenas. E muitas vezes não são nem nódulos com característica de mudança celular, mas são quistos. Quistos Foi o caso com líquido. O que era o da com Fiona? sebo. Vamos explicar, né? A gente, graças a Deus, não era nada, né? Quisto sebáceo, que a gente, na realidade, na punção, que se não viesse nenhum conteúdo, mandaria para uma citologia, que é um exame de análise das células que vieram de dentro, para daí fazer uma triagem, se é uma célula maligna ou uma célula benigna. E aí é importante colocar que a gente muitas vezes conversa com o cliente a diferença entre fazer um exame citológico, que a gente coleta com uma agulhinha algumas células, explicando assim a grosso modo, e manda para o patologista analisar aquelas células, e esse exame ele pode ter um falso resultado, ou positivo ou negativo, de um 50%. Então, um exame de 50% em biologia, ele não é um exame bom. A gente não consegue tranquilizar o proprietário, fica Ai tranquilo, dele que ele não me né? tranquilize, gente. Como no caso dela, saiu o conteúdo, a gente já comprovou que não era nenhum aspecto de nódulo, terminou o problema do retirou, nódulo né? dela, foi retirado. Me mostrou, inclusive, por uma foto, era o que tinha? Um sebinho, centímetro? né? Um sebinho, tinha mais ou menos uns 0,6, um meio centímetro, era bem pequenininho. Mas na pele, dentro, fica duro, fica um nódulo que é difícil da gente ter certeza. Pois é, isso é uma coisa que eu acho que é uma coisa legal pra gente passar pro povo lá de casa. Quando é que eles acham, se a pessoa sentiu o nódulo, né? Isso. Quando é que é mais preocupante? Não quer dizer que seja maligno, mas quando é mais preocupante? Então, o preocupante são nódulos que aparecem e crescem rapidamente, né? Então, qualquer nodulação que vem aumentando num período curto de tempo, é importante se ter mais imediatismo na solução. Qualquer nódulo, como regra, a gente tem que fazer uma avaliação, tem que ser levado ao médico veterinário para que daí sim o profissional possa se dizer se tem que se fazer uma intervenção ou não. Mas Via se de movimenta, regra, não movimenta? Os mais soltos, que são menos enraizados ou aderidos a tecidos internos, normalmente são mais tranquilos ou podem ser removidos com uma base boa, com uma margem segura, o que representa alto índice de cura se forem alterações celulares como tumores E uma benignos coisa que ou tu malignos. falaste que é importante a gente dizer também, a Fiona é castrada, né? Então o Valério disse, olha, já não é numa área preocupante. Não estava pegando em região de cadeia mamária, que daí os tumores de mama, nas cadelas, tem uma incidência de 60% de tumores malignos. Então, isso também já tranquiliza. E aí que é importante a avaliação médica. Olha, eu enxerguei esse nódulo na região que ele está, com o tipo de evolução, durante a consulta médica, a gente pode tranquilizar mais o proprietário. Mas é como eu digo, qualquer nódulo tem que ser removido. Claro que se aquele paciente que já tirou alguns e todo ano ele apresenta novos, não precisa se fazer uma cirurgia por ano. Agora, um nódulo diferente, ou que ele gera dor, ou que ele está vermelho, inflamado, ele deve ser removido, e até porque tem muitos estudos que mostram que eles podem ser benignos até um certo momento e fazer uma mutação celular. Quer dizer, ele pode se transformar em maligno. Então, às vezes é muito delicado a gente dizer para o proprietário, ó, hoje tem características benignas até no exame de citologia. E no momento que ele faz a mutação, se torna maligno e muitas vezes o proprietário daí acaba não operando naquele momento e depois já não é mais indicação cirúrgica. Ou então aquele relato que os proprietários ficam preocupados, mas eu vou fazer uma cirurgia num animalzinho com 14 anos, 12 anos. E a gente coloca que hoje em dia, como a veterinária evoluiu muito, tanto na parte de exames pré-operatórios quanto a anestesia veterinária, que ela está idêntica à humana, a monitoração do paciente, é muito melhor operar com 12 do que com 16. E eles vivem bastante. E aí chega no momento que a pessoa se sente culpada de não ter tomado a decisão correta na hora certa. Tá bem, eu sempre tomo a decisão correta. Aliás, o Valério toma por mim, inclusive. Querido, obrigada de novo. Vamos de limonada zen? Estou falando da pança da minha filha, do Garfield. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo, né, gente? Veja que no fim das contas é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Quem escreveu essa linda reflexão foi Madre Teresa de Calcutá e está aqui no Limonada Zen do meu diretor Adriano Sescani. Muito bem, papinho rápido. Temos, assim, projetos agora para falar? Tem bastante de coisa CD, andando. Tem um disco meu lançado, foi meu primeiro autoral. Isso tá tudo na internet, o pessoal pode, pelo Spotify, pelo iTunes, quem quiser comprar, quem ouve no streaming. Vamos lá, te procura como? Procura lá, Eduardo Pita, vai achar o disco Para Relaxar, que é esse DVD. Disco do Ostaba também tá. Agora, dia 10, a gente vai fazer um especial para 10 de maio, no Ocidente, especial para Wilson Simonal. Ai, que então, legal. vamos fazer releituras de músicas dele. Bom. Muito voz e violão e Dr. Samba, que é a banda que me acompanha também,
Super beijo para esses Bom, meus amigos. falando em beijo, né, a gente está encerrando, então um bom sábado, um bom domingo, um bom fim de semana para vocês. Fim de semana que tem mais, você sabe, volta aqui 11 horas sempre comigo. Beijinho e agora vamos de música. Pé no samba, o mundo desdobra e faz uma corda pra gente sambar. Pé na jaca, a vida transpira, é festa de rua, não dá pra esperar. Pé de valsa, faz estrago, tomando de assalto a sua atenção. Sem aviso prévio, ser parte da tua ilusão. Te tiro de tudo, conduzo pra dentro do meu coração. Dança, faz valer a lembrança da vida em toque de caixa. Reparo o carinho, te cerco com zelo e repasso com graça. Cutuco a palma, provável pandeiro no imenso salão. Dança, faz valer a lembrança da vida em toque de caixa. Reparo o carinho, te cerco